Oi, Lê, tudo bem? Boa tarde, gente. Vamos falar de fraldas ecológicas hoje. Só as mamães por aqui. Oi, Gil. Boa tarde. Esperar uns minutinhos, só esperar a Bela chegar. E aí a gente já começa. Oiê, tudo bem, Tassi? Vanessa. Deixa eu enviar aqui para as mamães que me seguem. Cadê a Bela? Olha meu digníssimo querendo participar da minha live. Deixa eu ver se tá acontecendo alguma coisa. Que a Bela ainda não entrou. Peraí. Temos mamães aqui que usam fraldas ecológicas por aqui. É ótimo quando acena, amiga. É bom porque aí o Instagram entende que tá gostando e ele entrega para mais pessoas. Eu sei que a Keila usa fraldas ecológicas, né? Faz tempo, Keila? Desde sempre? Será que aconteceu alguma coisa com a Bela? População de pano. Estranho ela não ter entrado. Pois então, gente, vamos esperar só mais uns minutinhos, senão a gente começa, tá? E Rodrigo trata de vir logo pra casa fazer janta pra mim, hein? Anda logo. Tadinho. Esquisito, meu povo. Enfim, vamos começar então. Não sei se aconteceu alguma coisa, ela não me disse nada. Tava tudo certo. Vamos começar então, falar das fraldas ecológicas. Se vocês forem tendo perguntinhas aí, vocês vão mandando, tá? Se vocês forem tendo perguntinhas aí no meio do caminho, pode mandar nos comentários que eu vou respondendo. Se alguém que já entende mais sobre esse assunto quiser acrescentar alguma coisa também, fiquem à disposição. Eu estou no começo dessa minha caminhada aí com as fraldas ecológicas, né? Nós começamos a usar as fraldas aqui. Vou contar um pouco da minha história com relação à fralda ecológica. Nós começamos a usar as fraldas
porque nenhuma fralda descartável estava segurando a quantidade de xixi que a Manu fazia de noite. Então, a gente veio de um problema com relação ao sono da Manu, que ela não estava dormindo bem. Então, tratamos esse problema do sono com a Keila, né? Fizemos uma consultoria de sono para poder entender o que estava acontecendo. E beleza, resolvemos o sono, estava indo tudo muito bem, um único despertar e às vezes nenhum. E aí, quando pensa que tá tudo ok, as fraldas começaram a vazar. E aí ela acordava molhada ou no meio da madrugada, ou pela manhã ela acordava muito molhada. Então a roupa molhada, a cama molhada, e ela super irritada com a situação, porque pensa, quem não ficaria irritado de acordar e tá molhado, né? E principalmente de xixi, um cheiro forte, horrível. Então a gente começou a pensar que possibilidades a gente poderia fazer. Começamos a pensar na possibilidade de botar 2 fraldas descartáveis, porque eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito. Não tinha preconceito com quem usava, mas eu tinha preconceito comigo, eu usando, porque como é que eu vou lavar esse monte de fralda? Onde é que eu vou estender nesse apartamento minúsculo? Como é que eu vou fazer com esse monte de pano aqui? Não vai secar nunca. E quando foi então que eu conheci as fraldas ecológicas de perto mesmo, conheci uma marca específica de fralda, e comecei a pesquisar mais a fundo para poder entender como é que eu faria no meu dia a dia com essas fraldas. E, gente, me apaixonei. Sério, me apaixonei, achei muito legal. Com relação ao preço, compensa muito. Depois a gente vai falar um pouquinho mais a fundo com relação ao preço. Então, conheci uma marca e aí recebi algumas fraldas aqui em casa para começar a usar. E nós começamos com a noturna, porque era aquilo que eu precisava naquele momento, né? Então, agora, hoje em dia, a gente usa, vira e mexe, às vezes, fralda durante o dia, mas eu tenho uma quantidade um pouco maior de fraldas noturnas. Então, é o que a gente mais usa em quantidade, né? E fizemos o primeiro teste, né? As fraldas chegaram aqui em casa, aí vamos lavar as fraldas, porque com relação a essa primeira lavagem de quando a fralda chega, ela ainda tem uma goma muito forte, então ela precisa ser lavada para que essa goma saia e ela tenha a absorção certa do xixi. E aí fizemos. E, gente, a primeira noite vazou. Vocês acharam que eu ia falar que não ia vazar, né? Fiquei desesperada, desesperada. Meu Deus, nem a fralda ecológica aguentou. Mas, na verdade, é que existe um processo de lavagem até que a fralda esteja boa e apta para poder usar mesmo e não ocorrer nenhum vazamento, para que ela puxe realmente de verdade toda aquela goma que ela tem, né? E aí foi quando então eu comecei a fazer as lavagens certas, melhor, né, com intensidade. E aí nós usamos na Manu e desde então as fraldas, eu nunca mais tive problema com relação a vazamento de xixi. A fralda aguenta super bem uma noite inteira. Então, 12 horas de sono direto. Até mesmo as noites que ela acorda e ela quer mamar e aí o fluxo de xixi é maior. Mesmo assim, essas fraldas continuam aguentando, tá? Eu vou mostrar para vocês com relação aos modelinhos de fralda que eu tenho aqui. São 2 modelos, né? Tem o modelo mais tradicional, que é esse modelo assim, ó. Vocês podem ver, ele tem um material diferenciado. Eu não vou saber falar o nome, até por isso que era para a Bela estar aqui com a gente, porque ela sabe esses nomes, eu não sei. Não sou a especialista das fraldas ecológicas. Se a Keila tiver aqui ainda, fala o nome para mim, Keila, tu deve saber. Então, ela tem um tecido que lembra um pouco aquelas roupas de piscina. Ela tem um tecido assim, é bem levinho para poder usar no dia a dia, super tranquilo, com vários ajustes aqui, ó. Vou mostrar a frente para vocês. Ela tem vários ajustes, é bem legal. Para você poder prender aqui e não machucar a perninha, a coxa do bebê, que nem Manuela tem as coxas grandes, precisa ficar com a fralda não tão apertada. A parte de dentro, tá? De todas elas são iguais com relação a essa marca em si, né? É assim, ó, parece um absorvente gigante. Um tecido bem legal. Sim, pode usar desde pequenininha, tá? Desde recém-nascido. Todas elas são adaptáveis para desde... Claro que tem uma que é um pouquinho menor, que você pode comprar exclusiva RN, mas você consegue usar tranquilamente essa fralda tamanho normal, né? O tamanho comum, desde RN até o desfraude, tá? Então é bem tranquilo você fazer isso.
E aí, como a Keila disse ali, elas têm toque seco por dentro. Então, esse toque seco, ele faz com que o bebê não fique com aquela sensação de molhado. Por exemplo, aqui em casa a gente usou uma época Pampers lá no comecinho e eu não gostava mesmo da Pampers, porque eu tinha a sensação de que a Manuela ficava molhada, que a bunda dela sempre ficava molhada. E aí nós passamos para Hugs, ainda fica molhada, toda vez que eu vou limpar ela e trocar, eu tenho essa sensação, mas é menos do que a Pampers. Então pensa aí numa fralda que você tem descartável que deixa o bumbum do teu filho, da tua filha bem úmido. É totalmente ao contrário. Se você põe a mão no bumbum do bebê, depois que você tira a fralda ecológica, tá seco. O toque é realmente seco, não fica com aquela sensação de fralda molhada. Aquele negócio de, meu Deus, a criança tá úmida, sabe? E aí, então, por exemplo, assaduras. É quase impossível de uma criança que usa fraldas ecológicas ter assadura. Ela não vai ter assaduras. Ela vai conseguir manter isso muito, aquela área muito mais seca, aquela região. Então não vai criar, não vai ter fungos, não vai fazer com que aquilo venha a assar, tá? Vou chegar lá, Camila, vou falar sobre como a gente pode limpar. Então, quase nada de assaduras, tá? É bem difícil mesmo, somente naquela época de muito cocô, de, por exemplo, tá com uma fase de adaptação de troca de leite, ou começou a introdução alimentar, ou tá com alguma coisinha mesmo, né? Então, é bem sequinha mesmo, não tem essa sensação. Já vou falar como que a gente lava, tá? Mas a gente limpa. Ah, se a pergunta foi com relação a limpar, lenço umedecido. Aqui em casa a gente usa o lenço umedecido comum, normal, quando a gente vai fazer essa troca, né? Principalmente de manhã, que eu tiro e coloco uma descartável para usar aqui durante o dia. A gente limpa com lenço umedecido, tá? Vou falar sobre a montagem, tá? E olha só que legal. Tá por dentro aqui um absorvente. Ele é um pano mesmo. Antigamente as mães usavam isso mesmo, tá? E Só que a diferença é o tipo de tecido que tem esse absorvente. Então, por exemplo, esse tecido aqui, ele é um tecido que tem uma camada extra por cima, para que ele também tenha um toque mais seco e para que ele absorva de verdade tudo aquilo e não venha fazer com que vaze, tá? Então, por isso que essas fraldas aqui são específicas noturnas, né? Então, esse absorvente é um absorvente bem grande. A gente consegue fazer uma dobra nele de 3. Ele vai ficar assim, ó, para entrar dentro da fralda e fazer a montagem. E ele vai corresponder a 6 camadas. Então, normalmente, para uma criança da idade da Manuela, já dá para fazer as 12 horas de sono. Mas isso é muito relativo conforme o bebê, tá? Com o tanto de líquido que ele consome. Manuela não é uma criança que bebe muito leite de noite. E nem durante o dia. Então, o fluxo dela é grande, mas não é tão grande a ponto dela precisar, por exemplo, de uma dessa e de um absorvente anatômico por cima, por exemplo, tá? Eu posso pegar um para mostrar para vocês também. Com relação à montagem, eu acredito que eu não vou conseguir mostrar com exatidão para vocês aqui, mas eu vou tentar, tá? Então, olha só, eu faço o seguinte, eu dobro o absorvente no meio. Aqui na fralda tem uma abertura, ó, que você consegue colocar. Então, você pega aqui, põe por dentro, encaixa. Abre bem aqui, ó, pra ficar bem certinho. E pronto. É somente isso, gente. O absorvente já tá aqui, tu vai encaixar no bebê e vai fechar. Só isso. É muito simples mesmo. Com relação à lavagem. Primeira pergunta que tá ali em cima, depois eu respondo a da Marina. Assim que eu tiro da Manuela, a gente pode armazenar ela até 15 dias dentro de um recipiente com tampa, tá? É melhor que seja um recipiente com tampa por questão de cheiro, porque, gente, xixi tem cheiro, não adianta falar que não tem, ele tem um cheiro. Ou pode ser naquelas sacolas que as próprias empresas que vendem fralda vendem essas sacolas impermeáveis também. Você pode armazenar ali dentro por 15 dias, mas essas fraldas não podem ter contato com a água, tá? Elas não vão mofar se elas não tiverem contato com água. Então, se elas estiverem guardadas certinhas, dentro de uma caixa ou dentro de um balde, naquilo que você preferir, ela não vai mofar e você pode guardar ela durante ali 15 dias. Dali, você vai colocá-las dentro da máquina, então você vai abrir todas elas, retirar o absorvente, então tira o absorvente fora, molhado de xixi, abre ele e põe tudo dentro da máquina.
Dentro da máquina, você vai colocar apenas detergente. Pode ser detergente. Sabão líquido, tá? Se você vai fazer uma lavagem comum, você usa as fraldas aí, tá tudo tranquilo, o cheiro tá ok, tá cheirando, tá bom. Você vai colocar somente o sabão líquido. Ou sabão, enfim, preferência o sabão líquido. Colocar o sabão e pôr para lavar, uma lavagem mais pesada, com enxágue, para você poder depois estender. Se você quiser fazer uma lavagem mais pesada para tirar o cheiro forte, é legal que você faça com o detergente. Ele é bem potente para isso e pode. O que não pode, nenhum tipo de detergente, de shampoo ou de sabão que tenha como que é o nome, gente? Daquele glicerina. Não pode de forma alguma ter glicerina. A glicerina vai fazer com que tire essa impermeabilidade. Ela tira a permeabilidade da peça. Então, você não pode, de maneira nenhuma, colocar produtos que tenham glicerina para lavar as fraldinhas, tá? Então, a lavagem é isso. Bota tudo dentro da máquina, coloca a máquina aí para trabalhar com sabão líquido ou com o detergente e é super tranquilo. Ela sai cheirando muito, muito gostoso, muito bom. Principalmente se você usa um sabão líquido cheiroso, tá? Mas é bem tranquilo com relação a cheiro. Ah, Bia, percebi que a minha fralda tá ficando com um odor forte por conta de um cocô, por exemplo. Então, você pode fazer essa lavagem, uma pré-lavagem, depois uma lavagem com o detergente ou até com um shampoo nosso de cabelo. Mas aí esse shampoo não pode ter a glicerina. E aí você estende no sol. Não deixa muito tempo no sol, mas estende um pouco no sol. Sai o cheiro na hora, tá? Antes de eu responder a perguntinha aí, deixa eu responder da Marina. A Marina perguntou qual o valor de uma fralda dessa. Eu não vou lembrar de cabeça para te falar o valor exato, mas eu posso até abrir o site aqui para falar para vocês. Mas é mais ou menos assim, ó. Vai variar entre R$ 50 uma fralda completa, essa parte aqui, com o absorvente, de 50 a, por exemplo, a 80, R$ 90, mas já com o absorvente. Mas eu vou abrir aqui para falar com propriedade para vocês. Vamos lá. Ó, uma fralda ecológica diurna para você poder usar aí durante o dia. Essa é uma fralda convencional como essa. Eu não sei o tecido, mas deve estar escrito aqui. E vem com 2 absorventes, tá? Eu vou virar o site da linha Dom, que é onde eu tenho as minhas, né? Para mostrar para vocês. Olha só. Opa! Calma aí. Olha só, eu peguei uma amarela aqui para mostrar para vocês. O valor é de R$ 84,50. E aí vem uma fralda e 2 absorventes, tá? Olha só, vem esse absorvente anatômico e vem esse outro como que eu mostrei para vocês. Então, eu acredito que esse valor compensa, tá? Porque a quantidade de fraldas que a gente usa desde o início do bebê até o desfraude é de uma quantidade gigantesca. Então, no meu caso, veio para mim a questão da noite, né? Então, agora a gente começou a pensar na possibilidade aí de colocar durante o dia. Beleza, mostrei para vocês esses aqui, respondi com relação ao preço. Ó, a Keila falou que varia mesmo com relação à quantidade de camadas. A da Laura tem que ser 9 camadas, o fluxo dela é intenso. Então, depende muito do bebê, né? Como faz o fechamento da fralda no bebê? Então, vamos lá. Deixa eu montar de volta essa daqui para quem perdeu a parte da montagem. Você vai dobrar aqui essa, por exemplo, que é de 6 camadas. Dobra, coloca aqui dentro. Bem rapidinho de pôr. Eu já deixo elas todas montadinhas, né? Oh, meu Deus. Enrosquei minhas mãos aqui. Vamos lá. Você pegou o bebezinho, vai colocar nele. Coloca que nem se você fosse colocar uma fralda descartável, para você poder amarrar em cima. Então, você vai dobrar aqui em cima. E aí, você vai vir fazer o fechamento, ó. Eu vou fingir que aqui tá no bebê. Você vai pegar, colocar aqui perto da perninha. Medir o tamanho, ver se não tá ficando muito largo ou muito apertado. Geralmente... Opa!
Geralmente, a da Manu fica sobrando 4 pedacinhos, 4 botõezinhos aqui no meio. Então, é bem tranquilo. Ó, fica assim, ó. Bem facinho de colocar, tá, gente? Bem facinho mesmo. Deixa eu ver se tem mais perguntinha. A fralda com cocô tem que fazer uma pré-lavagem antes? É importante que sim, tá? Tem gente que não faz. Por exemplo, se o bebê já tá fazendo um cocô mais durinho, aí você consegue fazer o quê? Tirar o cocô, jogar dentro da privada e fazer a lavagem junto, porque quase não suja, tá? Uma opção com relação a cocô que o pessoal usa, que a gente tá usando aqui em casa, são esses forrinhos que são reutilizáveis e depois eles são descartáveis, tá? Então, você vai colocar por cima da onde vai ficar em contato com o bebê. E aí, se por acaso ele fizer cocô, você tira o cocô desse aqui e lava ele. E aí, você consegue usar ele umas 3 vezes quando tem um cocô ali, tá? Se não, se você achar que ele tá ficando muito surradinho, e aí você joga fora. Mas é bem legal esses forrinhos. Tem um outro que chama Bioline também, que ele é descartável. Você põe ele lá dentro. Se a criança fez cocô, você já joga ele direto fora, tá? Mas é legal fazer essa pré-lavagem antes. Quantas fraldas para ter uso exclusivo? Se a gente estiver falando somente da noturna, deixa eu acender a luz. Estiver falando somente de noturna, numas 4 ou 5 é tranquilo. Agora, para você que vai usar todos os dias e você vai fazer uma lavagem toda semana, eu acredito que eu recomendaria pelo menos aí umas 10, umas 12, 13 fraldas. Talvez a Keila possa me dar uma quantidade mais exata. Me fala aí, Keila, mais ou menos quantas fraldas para um enxoval? A fralda diurna e a noturna, qual a diferença? Lembrando que você pode usar, e a gente usa aqui em casa, a diurna para noturno também. É bem tranquilo, dá para usar, não tem problema. A diferença, vou mostrar uma noturna para vocês, é o tecido dessa fralda noturna. Então, vamos supor que de agora para frente, a Manuela fazendo 2 anos aí, o fluxo dela, geralmente, dessas crianças com 2 anos, ele intensifica muito. Porque elas começam a beber muito mais água e elas começam a fazer muito mais xixi. Então, provavelmente, durante a noite, essa fralda aqui poderia ter o problema de, se vazasse, ela iria molhar, tá? Ela conseguiria passar por esse pano. Esse modelo aqui não deixa isso acontecer. Ele tem um modelo diferenciado. Então, nesse tipo de modelo, vai fazer com que não tenha possibilidade de transferir o xixi para outro lugar. Então, se caso vazar, não vai chegar a entrar em contato com a cama, com o lençol. Então, isso não vai acontecer. Então, essa é a única diferença, tá? Mas você pode sim usar tanto a noturna de dia quanto a diurna de noite, não tem problema nenhum. Elas são exatamente iguais com relação ao tamanho, com relação ao ajuste. A diferença é o tecido por fora, tá? Vamos ver se tem mais perguntas. Começamos com 14. Olha, a Keila disse assim que começou com 14 fraldas, né? Para poder fazer o enxoval. Comecei o meu enxoval com 18. Consigo fazer... Com certeza, Ana. Com certeza consegue fazer uso bem exclusivo. Vai ser bem bom. Tu vai ver. As lavagens pode juntar e fazer de uma vez. Eu aqui em casa faço todos os dias as lavagens, tá? Mas eu tenho toque. É por isso. E eu ainda não tenho um lugar para poder armazenar as fraldas. E como o nosso apartamento é bem pequenininho, eu tava ficando ruim para mim ter um lugar muito, tipo, tá muito próximo da nossa cozinha e tudo mais. Então, eu lavo todos os dias, mas para mim ficou bem legal essa questão de lavar todos os dias, por uma questão de que eu consigo lavar ela no modo rápido da máquina e ela já sai limpa, tá? Mesmo lavando no modo rápido, que é, tipo, 15 minutos. É bem tranquilo. Comprei as primeiras hoje, RN. Você vai adorar, sério. Eu tenho amado também. Deixa eu pegar, deixa eu ver se essa daqui tem. Não, esse daqui é um forro igual. Eu vou pegar para mostrar para vocês um outro tipo de forro que a gente tem aqui em casa. Peraí. Voltei. Ó, a gente tem um outro forro aqui também, que é esse modelo anatômico que eu falei para vocês, que ele é assim, ó. Então, você pode complementar com ele,
também lavo todos os dias. É muito pessoal, gente, tá vendo? É muito pessoal. Tem gente que guarda e lava de uma vez um montão de fralda, mas eu prefiro lavar todos os dias. Então eu sei que eu sempre tenho fraldinhas limpas. É bem tranquilo. Pra mim é bem tranquilo mesmo. Então esse modelo aqui, ó, anatômico, é bem bom também de usar. Dá pra usar no dia a dia. Então se a criança não tem um fluxo muito grande, você consegue compor ele com algum outro forro que seja um pouquinho menor. Esse modelinho aqui, ele é muito parecido com esse aqui. É, na verdade, o mesmo tecido. Porém, esse aqui veio junto com o kit piscina que nós recebemos. Então, esse aqui você consegue usar na piscina. Gente, até isso tem e é maravilhoso. Porque toda vez que a gente ia na piscina, ou que falava de ir na praia, a gente ficava pensando assim, meu, cara, tem que ficar comprando aquelas fraldas descartáveis. Aí, bebê, né, gente? Bebê fica 20 minutos na água, pelo menos a minha filha. Pequena, né? Fica 20 minutos na água e quer sair. Aí vai tu ter que trocar a fralda, ter que jogar aquela fora, pegar uma outra fralda. E, gente, é muito caro essas fraldas descartáveis de piscina. É muito caro mesmo. Então, impossível a gente, tipo, ficar comprando um monte. Aí a gente recebeu essa daqui, que também é ecológica. E ela é específica para piscina. Ela não tem aqui a entrada do fechadinho, tá vendo? Para pôr o absorvente, não tem. Então você vai pôr ela diretamente assim no bebê para poder entrar na piscina e não deixa vazar, gente. É maravilhoso, não deixa vazar. Ela ficou super bem na piscina com ela. E aí a dica que eu recebi é: antes de ir para a piscina, coloque um forrinho, se você vai se deslocar até algum lugar e já quiser levar o bebê com a fralda ecológica, vestidinho com a roupa da piscina, bem legal. Tu bota já assim e leva assim. Chegou lá na piscina, você abre, tira só o forrinho, reserva ele para lavar depois e continua a tua fraldinha, gente. É maravilhoso, maravilhoso. Posso lavar a mão e passar na centrífuga? Pode, amiga, mas não tem problema, tá? Você pode lavar na mão, você pode lavar no banho, você pode lavar na mão, não tem problema nenhum. Não vai danificar a fralda você lavar na máquina, tá? Mas você pode fazer isso. Isabela vai nascer em maio. Aqui no Rio Grande do Sul, o clima é frio. Será que demora muito para secar? Eu tinha esse mesmo medo de verdade. Eu ficava falando assim, cara, eu não vou comprar fralda ecológica porque não vai secar por nada. Realmente tem dias muito frios e que as coisas aqui em casa demoram a secar. Porém, isso aqui é muito fácil de secar, muito mesmo, muito mesmo. Então, se eu fosse você, investiria em absorventes, porque aí, se caso não secar, você tem outros para pôr dentro das capas, que secam muito rápidas mesmo. Mas eles também não são de um tecido grosso, é que eles parecem, mas não são de um tecido grosso a ponto de não secar, tá? Isso aí é muito tranquilo. Bia, pode ir na secadora? Esses aqui podem ir na secadora, tá? Esse aqui não é recomendado, até porque ele seca muito rápido, não teria necessidade de você colocar na secadora, mas dependendo da temperatura da secadora, você consegue usar, tá bom? Então, é bem tranquilo. Com relação à secagem na secadora também. A gente usa aqui em casa muito pouco, porque ainda tá fazendo muito sol. Mas eu acredito que ali na época do frio mesmo, talvez a gente tenha que secar alguns ali na secadora. Mas é tranquilo. O pior de lavar na mão é torcer. Senão ela vai usar sempre. Eu também acho. Realmente. A pior parte pra mim é ficar torcendo roupa. Meu Deus, gente. Meu Deus mesmo. O pessoal sempre pergunta com relação a cheiro, né? Gente, não tem cheiro de nada, tem cheiro de sabão, de verdade, não fica com cheiro. Se você lavar certo, é claro, né? Não adianta você botar ali no ciclo rápido da máquina um punhadão de fralda que ficou uma semana ali, não vai sair o cheiro. Tem que botar, se ela ficou esperando ali durante uma semana, tu tem que botar ela pra lavar numa lavagem mais profunda, né? Pra que ela possa realmente sair esse cheiro. Ah, a Bela chegou. Não tá aparecendo aqui. Deixa eu tentar te mandar um convite. Peraí. Vamos ver se agora vai. Cheguei. Vou botar um filtro da dignidade aqui. Olha, minha internet quiser. Amiga, nós estamos de verde igual, eu nem tinha reparado. Meu, se a gente tivesse combinado, não tinha dado certo. E olha que nós combinou e tava dando tudo errado. A pessoa que foi convidada para participar da live Nem se atrasa
Que Tá coisa, não, ó, viva? que Tá desonra, viva. né? Pelo menos tá Que viva. desonra. Tá viva. Galera, demorei, mas cheguei, trouxe um monte de material aqui para vocês, aí das perguntas que vocês fazem, né? Anotei algumas questões, mas vamos lá então, Bi. Deixa eu só pedir pra minha vizinha pra ver se ela busca a Manuela. Pra gente conseguir estender um pouquinho, senão a gente vai ter que parar a live daqui a pouco. Oi, Aline. Gente, pra vocês verem como é a vida de mãe, vocês, olha, sinto muito, tá? Eu tinha ido comprar um presente de aniversário para uma festa de 3 anos hoje. E eu tinha conversado com a Bia ontem, só que sobre outras coisas, não sobre live. E aí, daqui a pouco eu lá, comprando presente, ela me mandou uma mensagem. E aí, você tá tudo bem? Eu pensei, ué, tá tudo bem? Tudo ótimo? Por que que não estaria? Meu Deus, a live rapidão pro carro. Eu falei, meu Deus do céu. Vida Jesus de amado. mãe. Vida de mãe. É assim. A gente estava falando dos tipos de. Deixa eu vir mais para trás. Dos tipos de fralda, né? Eu falei que eu tenho os dois modelos aqui, né? Modelo. Eu não sei os nomes dos tecidos. Tava até falando assim, ó, esse Tá. tecido, esse tecido. Fala os nomes dos tecidos pra gente, Bela. Então, bora lá. Vamos falar de modelo de fralda. Vocês estavam me perguntando muito a respeito de modelo de fralda. E eu trouxe alguns aqui para compartilhar com vocês, tá? Então, nós temos a fralda que a gente chama de pocket, que é geralmente a maioria dos modelos de fralda que vocês vão encontrar por aí. Então, a fralda pocket, o que é a fralda ecológica em si, né? Ela é composta por essa capa, que pode ter o tecido externo de algodão, pode ter de lycra, pode ter o tecido externo também de pool, que é o que a maioria a gente vê por aí hoje, tá? Isso aqui é lama de algodão. E essa fralda, ela tem vários botões que vão proporcionar um ajuste desde o tamanho P até o tamanho XG, mais ou menos, tá? Então, ela é isso dentro dela. Uma coisa que vocês sempre me perguntam, quem nunca usou fralda ecológica? Gente, ela tem uma camada de tecido interno que dá toque seco na pele do bebê. Então, o bebê ele não fica molhado, ele não fica encharcado. Pelo contrário, ele tem mais toque seco usando a fralda ecológica do que usando uma fralda descartável. A Tá? gente estava falando aqui que eu lembrei que na época que eu usava só fralda descartável, né? A gente chegou a usar uma fralda da Pampers que, cara, deixava a bunda da Manuela molhada. Você tirava Molhada. Eu a lembro fralda, que você tava secava. molhada. Você tinha que secar. Você passava o lenço umedecido, parecia que ficava... Tipo, ficava até nojento. Você tinha que secar a bunda dela porque ficava molhado. E totalmente diferente você tirar a fralda ecológica pela manhã e tá sequíssima depois de 12 horas de sono. Exatamente. E aí a gente vai ter esse tecido, então, tá? Que fica em contato com a pele do bebê. Aqui no Brasil, a maioria das produtoras produz ele em dry fit, que é um tecido mais respirável. Muitas pessoas perguntam assim, mas não é muito quente usar a fralda ecológica? Pelo contrário, ela vai ter uma circulação de ar muito mais eficiente do que as fraldas descartáveis, que acabam abafando mais a região íntima. E aí dentro nós temos o motivo do nome da fralda ser pocket, que é um bolso. Dentro desse bolso é onde vai o absorvente. Para quem não conhece, me pergunta, mas como é que é essa questão desse absorvente? É um absorvente que a gente joga fora? Não, é um absorvente que é um tecido que ele tem uma capacidade de absorver, então, esse xixi, e é o que vai fazer a fralda aí durar 4 horas, até 12 horas, se for uma fralda noturna. Show? Então, dentro disso, nós temos essa fralda, o modelo que eu falei para vocês, pocket, e me perguntaram lá no box para hoje, qual que é a diferença de uma fralda pocket para uma fralda AIO? Uma fralda AIO, ela tem o mesmo sistema, mas ela se chama AIO porque do inglês all in one. Então, ela é uma fralda tudo em um. Ela tem o mesmo sistema, mas ela já vem com absorvente costurado nela. Então, ela já vem com absorvente costurado nela, tornando um pouco mais prático. Aí você não precisa ficar montando a fralda. Você vai lavar, vai secar e vai vestir diretamente no bebê de novo. Então, essa é a diferença da AIO para a fralda pocket. Bela, entre as duas, qual que você prefere? Porque eu fico pensando assim, ó, num dia mais frio que não secou, uma pessoa que não tem secadora. Às vezes ela ter a fralda separada e ter mais absorventes
compense mais. Porque a capa seca muito rápido, né? Sim, a capa sai, bem dizer, seca da máquina. Sim. Eu, particularmente, é por isso que eu sempre falo assim, quando você vai fazer um enxoval de fralda ecológica, faça um enxoval variado. Ela tem a vantagem, a Pocket, de ser mais fácil. Então, eu digo assim, você vai sair, o bebê vai ficar com o cuidador, vai ficar com o avô, ou você vai introduzir ali na escola e ela vai estar usando fralda. É uma fralda que já está pronta para ser vestida. A pessoa não tem que montar a fralda. Sim. Mas, realmente, eu prefiro ter as fraldas convencionais por conta disso. Aqui onde a gente mora em Joinville, chove muito. Então, assim, eu tenho dessa praticidade de ter muitos mais absorventes, como a Bia falou, a capa seca rápido, se o absorvente ainda não secou, eu simplesmente vou pegar e vou montar essa fralda com outro absorvente. Outro absorvente, então, sim. acaba sendo mais válido. Mas é legal você ter dessas também, Um pouco de como cada, eu falei. né? Isso. Às vezes a pessoa que vai cuidar do seu filho, digamos assim, né? Se você precisou sair alguma coisa, é como se ela estivesse vestindo uma fralda descartável na criança. Ela só vai colocar e apertar os botões ali no lugar das tiras descartáveis. Então é bem tranquilão. Dá para usar fralda 2 vezes? Daria, se porventura existe um outro modelo de fralda, só que eu não estou com ela aqui, que é a fralda capa, na verdade, né? Então, mas vou dar um exemplo para vocês. O que seria uma fralda capa? Ela não teria um bolso. Tu tem uma aí, Bia? Tem. Ó, é que eu tava mostrando para as meninas que geralmente é que eu uso de piscina, né? Ela é fechada. Isso. E você vai colocar o absorvente por cima. Isso. Esse é o modelo de fralda capa. Então, você coloca os absorventes por cima dela. Se acontece da criança fazer só um xixi, você só vai trocar o absorvente e pode colocar um outro. Ela acaba sendo o enxoval mais econômico, né? Porém, você vai ter que se atentar à escolha desse absorvente que vai em contato direto com a pele do bebê. Existem absorventes que dão toque seco, por exemplo, esse aqui que é um moletom, tá? Então, mesmo que esse absorvente ele fique encharcado, ele vai dar o toque seco na pele do bebê, ele pode ir em direto contato com a pele. Se você usar algum outro tipo de absorvente, como geralmente esses dobráveis aqui, que a gente chama de Melton, ele vai absorver o xixi, mas ele vai dar um toque molhado. Faz mal dar toque molhado? Tem bebês que não se incomodam, não tem dermatite, não tem problema nenhum. O Mateu é uma criança, por exemplo, que sempre usou absorvente com toque molhado por fora do bolso e nunca teve problema. Já a Eloá, ela é cri-cri da vida, qualquer coisa, olhou para ela já dá alergia. Vamos lá. Perguntaram sobre a pomada. A pomada de assadura também interfere na impermeabilidade da fralda? Interfere sim. Hoje nós temos pomadas que podem ser utilizadas com fralda ecológica, tá? Pomadas de origem natural. Uma muito famosa é da marca Veleda, outra famosa também é da Mustela. A Mustela tem uma pomada 100% natural também, dessas, né? E existem marcas que produzem pomadas à base de óleos essenciais, como a Pura Chuva e tal. E essas todas você pode utilizar sem problema. Vou fazer um tratamento com pomada de óxido de zinco e nistatina, que é a mais famosa, que às vezes as crianças acabam tendo um problema aí. Pode utilizar? Pode. Mas você não pode deixar entochado de pomada ali na região. Então, espalha bem para não ficar aquele grosseirão e não vai impermeabilizar. Outra dica que eu tenho é o forrinho, tá? O forrinho Bioliner. Meu, maravilhoso isso aqui. Eu dei pra Bia também. Uhum. O forrinho Bioliner, gente, ele é esse paninho. Então, você vai usar quer usar uma pomada aí, seu bebê tá assado. Então, você só vai colocar ali em cima da capa da fralda. Sim. E não vai impermeabilizar o tecido. A gente usa isso aqui também, como a Bia, ela comentou comigo, que a Manu, ela acordava, ela já fazia cocô. Então, todas as fraldas que ela usava ecológica à noite, ficava cagada. Virava a fralda de cocô. Gente, é incrível. A Manu acorda, levanta da cama, dali a pouco você sente o cheiro. Aí você fala, não, cara, ela fez cocô na fralda ecológica. O Mateu, ele é assim, 6 horas da manhã, o intestino dele já tá trabalhando, não tem jeito. E assim, e aí ela come, mas ainda faz um cocô que não é tão duro, né? Não chegou ainda na fase de cocô mais duro. Ele é um cocô mais... mais mole. Cara, que rolê. Assim, aí, claro, gente, né? Não é tão difícil, mas a gente, né, se incomoda um pouco.
O benefício do Bioliner não, esse aqui é o liner reutilizável, tá? Sim. Esse paninho aqui. Nós temos hoje no mercado esse aqui que é reutilizável, que você pode lavar, ele parece uma flanela. Existe um descartável, que é biodegradável, e que se a criança tiver feito só xixi, você consegue lavar ele ainda enquanto ele durar. Esse daqui, que é o paninho, você sempre vai poder lavar e reutilizar. A questão daí é o seguinte, a criança usou, botei lá na fralda que eu montei, ela fez o cocô, pum, só vai ter ficado o cocô aqui. Se ela tem um cocô mais sólido, vou jogar no vaso e armazeno junto com as outras fraldas dentro da sacola para lavar, tá? Ah, ela tem um cocô mole. Mesmo assim, acaba facilitando, porque o cocô fica todo aqui. E quando a criança ela mama, seja leite materno, fórmula e afins, não é difícil de você lavar esse cocô. Você coloca embaixo de um jato d'água, esse cocô ele dilui na água. Então, assim, parece um bicho de 7 cabeças. Às vezes, mesmo, chegou a vez de eu abrir uma fralda assim, nossa, a fralda tá rechadona, aquele cocô power que a criança fazia tempo que não fazia. Mas você coloca no jato d'água, ela já desprende tudo e dilui ali e desce pro ralo. Não tem mistério, depois vai pra máquina. É bem tranquilo, né? Perguntaram aqui, falaram, eu uso, mas na piscina ainda tenho dúvida. Gente, pra mim, a parte mais fácil foi usar na piscina. É muito mais tranquilo você não ter esse negócio de ter que ficar comprando fralda descartável. Comprando fralda, cara. Meu... E vocês que fizerem o teste, eu acho legal assim, eu quero começar a usar fralda ecológica. Compre uma fralda aí para você usar para piscina, seu filho faz natação, alguma coisa assim. Você vai perceber que ela retém muito mais do que uma fralda descartável, porque ela tem um impermeável. Você pode usar de piscina no dia a dia, sem problema nenhum. Essa que eu mostrei para vocês é de piscina. Mas a gente usa em casa. Que nem perguntaram logo depois, né? Mas nada impede de usar uma pocket com absorvente fora, né? Nada impede. Isso. A gente usa aqui, tranquilo. Quer ter uma fralda de piscina? Use a sua fralda sem o absorvente. É só você vestir só a fralda. Então, no caso, uma fralda Ayo não dá. Por quê? Porque ela vai absorver a água da piscina, ela vai ficar pesada, né? Sim. Como uma fralda descartável convencional. E quando vocês usarem a fralda ecológica como fralda de piscina, vocês vão perceber como ela segura ali a água. Tanto que... E o mais legal... Meu Deus, a Eloá, ela fica com um sacão assim de água. Quando ela vai sair da piscina, eu puxo o elástico e daí sai tudo. E é engraçado, então, realmente, ela retém. A fralda convencional, né? A fralda normal, descartável. Sim. Quando a criança usa, você tem que ficar trocando. Então, por exemplo, o bebê não aguenta ficar tantas horas na piscina de uma vez. Ele vai ficar saindo e voltando. Aí, toda vez que você tira da piscina, você tem que trocar. Vai ter que trocar. Aquela fralda tá pesada e encheu de água junto com o xixi. Aí você tem que pôr uma nova, que é muito cara. Aí se você compra uma dessa e investe numa dessa, tudo bem, você quer deixar o bebê sequinho por um tempo, você tira, dá uma lavadinha, ele torce e já era. Você pode usar de novo sem problema nenhum. Sim. Uma outra questão que vocês me perguntaram bastante é sobre como que a gente faz quando a gente sai de casa, né, com a fralda ecológica. Então a gente tem as sacolinhas hoje, né, apresentando pro pessoal. Nós temos as sacolinhas impermeáveis, tá? Então elas não passam nem o cheiro e nem a umidade. Então eu tô ali no meu dia a dia, eu saí com as crianças. Hoje eu tô com 2 bebês, gente. Vocês me perguntaram também com relação a isso. Eu ando fazendo uso exclusivo ou não, porque viram o Mateu de fralda descartável. Atualmente, quando eu vou sair, eu prefiro usar a descartável. Por quê? Ela é melhor? Não. Porque geralmente, se ele fizer um cocô, vai vazar. Mas, por conta do volume na bolsa, como são muitas crianças, eu tento reduzir, porque é eu grávida, mais bolsa, mais 2 filhos, fica complicado. Mas quando a gente sai, o que a gente faz então? Eu troquei o bebê. Eu vou embolar essa fralda, que nem uma fralda descartável, sabe? Ó. Vou fechá-la, aham. E vou fechar aqui o botão. A fralda suja, ela vai ficar assim, ó. Bem pequenininha. Bem pequenininha. E aí você vai, se você está na rua, você vai colocar dentro dessa sacola aqui. E a mesma sacola que a gente pode armazenar em casa para fazer a lavagem uma única vez na semana ou a cada 5 dias. Em casa você faz a mesma coisa, só que daí nós temos sacolas maiores. Maiores, sim. Que cabem até um enxoval completo de 24 horas. Ó, quanto tempo dura o forro para a próxima troca? O forrinho, esse aqui, sujou. Não.
O quê? Vamos supor, uma Ah, o fralda montada absorvente. depois. Quando é que é a próxima troca? Porque eu faço muito pouco de dia, né? O meu é Sim. mais noturno. Isso depende muito da idade do bebê, mas assim, ó, particularmente falando, tá? A troca ela vai depender do número de absorventes que você vai colocar ali, a combinação que você vai colocar dentro do bolso da fralda, tá? Essa combinação ela varia conforme o bebê vai ficando mais velho, vai aumentar o fluxo de xixi dele, você vai fazer combinações maiores. Um absorvente de 6 camadas, um absorvente de 8 camadas. Mas a questão, eu acho que no geral, assim, eu indico você fazer trocas de 3 a 4 horas. Porque na descartável eu vou fazer de 3 a 4 Você horas, faria quando o bebê é isso? mais novo. Para Sim. não acontecer uma assadura, uma questão assim, eu prefiro. Mas acontece, lá agora ela é, né, já é grandona, às vezes ela fica 5 horas ali com a fralda, 6 horas, porque ela não Sim, faz mais tanto xixi, é bem né? tranquilo, sim. Isso. Mas a E para média noturna seria a umas gente 4 prepara com horas, umas né? 12 horas de sono sem precisar trocar. Tá, vamos ver o que mais tem aqui. No caso do cocô mole, a fralda absorve alguma coisa? Ela vai Eu não absorver sei. os resíduos no absorvente. Um pouco Mas vai. não fica. Mas fica mais ali na parte Sim, superior. E não aí chega a você. descer. Porque, por exemplo, quando eu tiro o absorvente de dentro da capa, né? Ela tá um pouco mais escura, aquele xixi, mas não Mas chega, por não exemplo, tá marrom de cocô. impregnada. Não. E É, aí isso não perguntou acontece. também a Viviana, eu acho que é isso que eu tô sem óculos. Perguntou também se quando faz cocô tem mais chance de vazar. Eu Não. notei que não. Quando Tranquilo. você está usando fralda ecológica, a probabilidade de vazamento de cocô é muito menor. Gente, vocês não têm noção do quanto é menor. Eu usei no Mateu desde RN, depois eu vou mostrar, falar sobre RN, que vocês perguntaram bastante. Eu usei no Mateu desde RN. Quando você tem, vocês sabem, eu tenho certeza que vocês já vivenciaram um cocô vulcânico na vida. Meu Ou, Deus. ou o tal do pescocô, né? Que sobe até aqui. Você só vê aquela manchinha amarela no body. Você sabe que é banho, né? Meu, cara. A fralda descartável, gente, ela é mais. Como é que eu posso dizer? Ela não é firme, ela é uma coisa mais simples. Eu vou pegar uma lá pra gente abrir depois e mostrar. Você tem uma Ibia? De fralda Qual? descartável? Tem. Peraí que eu vou pegar. Pega lá. A fralda descartável, ela é mais mole, né? Então, assim, ela tem uns elásticos ali, uma camada de elástico muito, como eu posso dizer, sensível. Então, a maioria das vezes, quando os bebês fazem esse cocôzão, ele vaza pelas pernas, né? Que O que é acontece é esse aqui elástico atrás, que é, né? que é A mais gente tem sensível. esse Ou ele sobe, elastiquinho acaba aqui, subindo ele acaba com subindo, ele facilidade. escorrega, né? Ele escorrega, porque eu penso, o bebê tá deitado e vai fazer o cocô, aquilo vai escorrer para algum lugar. Ou pelas Sim. pernas, né? A maioria das vezes. Mas a fralda ecológica não deixa isso acontecer, cara. Ela é muito mais Ela dura aqui retém atrás ali, ela por retém conta do aqui os absorvente, né? elásticos, ó. Não passa daqui, não passa daqui. E tem fraldas que elas têm um reforço a mais com relação a isso, tá? Mas, particularmente, de todas que eu usei, é difícil ter um problema de vazamento. Mas tem fraldas que elas têm aqui, ó, no meio, ó, uma fileira, mais Um um pedaço reforço. de elástico para conter mais ainda esse cocô aqui, ele não escorrer pelas pernas. Ô, Mas é muito Bela, mas difícil você ter um assim, né? vazamento. A gente não é militante das fraldas ecológicas. A gente entende que tem épocas, que nem, por exemplo, uma época que o Matheus estava fazendo muito cocô por conta do nascimento do dente. Não era viável para você, naquele momento, fazer uma troca de ecológica a cada 40 minutos, a cada uma hora e Sim, meia, para juntar muita fralda. Então, nesse tempo, ok, a gente fazer o uso de uma fralda descartável. Não tem sim. problema. A Cada gente quer família vai ter sua facilitar a forma vida. de. É Não. facilitar a vida, né? Não quer dificultar mais ainda a vida das pessoas. A fralda ecológica veio Gente, para facilitar. isso tudo no geral, tá? Isso tudo em modo geral na maternidade. Eu Sim, não tomo nada como lei pra mim. Nada. exatamente. Nada. Porque senão, ali na esquina, na frente, eu vou dar ali com a língua nos dentes, né? Eu Exatamente. gosto particularmente, né? Gosto muito. Quando eu tinha só Eloá, eu fazia uso exclusivo com a Eloá. 24 horas Sim. por dia, onde eu ia, se eu ia viajar.
porque daí eu viajava, eu conseguia lavar aonde eu tava, num tanque, numa pia, uma coisa assim. Hoje, para mim, usar exclusivo com eles já é mais complicado. Claro. Né? Então, eu tenho os meus momentos de revezamento. Eu reduzo o custo, eu reduzo o lixo e eu melhoro a saúde íntima dos meus filhos. Então, assim, hoje eu tenho fraldas que eu uso descartável a mais barata da vida, para quando eu preciso, porque eu não vou gastar dinheiro com lixo. Mas à noite eu não vou colocar uma fralda descartável, claro, porque eu não me sinto segura. Não dá. Perguntaram pra gente qual é o absorvente que a gente mais prefere. Comigo, com relação ao noturno, eu acho que é... Qual que é o nome desse, Bela? Com relação a tecido? Vou tirar aqui. Melton. Melton, que é o dobrável. Melton. É o que eu mais gosto, mas porque todas as minhas fraldas têm um bolso para colocar dentro, né? Então é o que eu mais me adaptei ali. E até por questão do ajuste no corpo da Manu e tudo mais. É o que eu mais gosto é esse aqui. É uma questão muito particular isso, né? Você vai conhecendo os absorventes, você vai escolher o que você acha mais viável para sua rotina. Então, assim, eu gosto muito também desse modelo ali que a Bia usa, que é o aberto, porque eles secam mais rápido. Os absorventes em si, se você tiver secadora, você pode colocar, tá? As capas você não pode colocar, porque pode correr, segundo alguns fabricantes, pode correr um problema ali com relação ao tecido impermeável. Pode encolher também, né, galera? A gente sabe pode que encolher também, né? Mas eu gosto muito, tá? Desse de Melton dobrável. Eu não tenho aqui, mas é igual, só que de moletom. Eu gosto porque o moletom ele dá toque seco. Ele sai, bem dizer, seco da máquina. É que nem esses. Tá. Só que aberto daí, eu gosto. Uhum. Então ele sai, bem dizer, seco da máquina. E se eu quiser usar fora do bolso, eu posso usar e não tem problema. Por que eu digo usar fora do bolso, gente? Vocês têm que entender uma coisa. A fralda ecológica, ela funciona muito bem. Mas de início, quando você começa a usar, existe um processo de adaptação. Você tem que fazer um ajuste correto, você tem que colocar o absorvente corretamente dentro do bolso. Se você não fizer isso... antes, né? Para que a goma saia de verdade, eu ainda também que a gente começou, né? Contei toda a história da Manu, que as fraldas vazavam, que ela acordava molhada, e aí acordava com cocô e com xixi molhado até nas costas, tipo, com quase 1 ano de idade. E aí a gente ficava desesperado, né? Como que vai ser depois? Que o fluxo aumenta. Aí eu falei, aí as fraldas chegaram, eu lavei e pus nela a primeira noite. Adivinha? Acordou molhada. O ideal é pelo menos O ideal é pelo menos 3 vezes, tá, gente? Lavar e secar, lavar e secar. É que a pessoa é muito ansiosa, né? A gente Você pode usar, mas você tem que estar ciente que vai vazar, né? Se preparar para não se frustrar, entendeu? Pensar, meu Deus, não funciona, ou só eu consigo usar. Gastei dinheiro à toa. Sim, então é bem normal. Já foi, cara. A segunda lavagem que eu fiz na fralda já funcionou. 100%. Aí nós levamos na viagem que a gente fez no final do ano, de Natal e Ano Novo. E aí eu tava até contando para as meninas que eu lavo fralda todos os dias, né? Mesmo que eu use durante o dia, eu lavo todos os dias, é uma coisa mínima, mas você pode juntar. A Keila também falou que lava as fraldas dela todos os dias. Sim. E aí eu lavando as fraldas, eu não sei o que, escutei de uma pessoa da família assim, mas o que adianta então? Se for ter fralda ecológica para ter que lavar todo dia, é melhor usar descartável. Eu falei, cara, tipo, olha o tempo que eu tô gastando para lavar. Tirando o absorvente, jogando na máquina, põe sabão. Nossa! Que demora, né? Para lavar uma fralda. Cara... Não, gente, assim, imagina, né? Não só pelo custo, que a gente sabe que é caro. Mas com relação ao acúmulo de lixo, gente, é muito lixo. Nossa, o Matheus, quando eu tava com esse nascimento de dente, que ainda tá naquele processo, enche a gengiva, dá febre, dá diarreia, nanana, e passa e vai. E aí, misericórdia, gente, era muito cocô, o lixo transbordando de fralda, de cocô, fedor desgramado, misericórdia, gente. É bem isso. E assim, sobre essa fase de adaptação que eu falei pra vocês, vai acontecer, vai vazar. Eu mesmo estando no meu segundo bebê, ele foi o Matheus, eu tive problemas de vazamento com ajuste, ele era um RN, era diferente. E aí, por que eu falo do uso do absorvente fora do bolso? Que se torna mais fácil. Às vezes, se tá ali no começo, você tá tendo problema com vazamento, se você não colocar certinho o absorvente, gente, dentro do bolso, ele vai embolar. E se ele embolar... Aqui onde não tem absorvente vai vazar. Então, por isso que eu falo, às vezes no começo você pega o absorvente,
faz a dobra, coloca fora do bolso da E usa. fralda e veste. Vai ficar mais fácil até você se adaptar aí melhor ao uso. À noite seria melhor quantas camadas? Estão perguntando aqui nos comentários. Tem que ver quantos meses esse bebê tem. Mas eu, Bela, como eu tive uma experiência com a Eloá, e a Eloá era uma criança que tomava muita mamadeira e muito suco, tipo assim, meu Deus, gente, vocês não têm noção. Existia uma fralda descartável no planeta Terra que aguentava o xixi dela. Quando ela ia para casa de alguém, ela usava fralda descartável, ela tinha que usar uma fralda normal, mais uma Pamper Pants por cima, mais um absorvente de menstruação colado assim na fralda, na barriga para não vazar, de tanto que a bicha fazia xixi. Meu, cara. Então aqui em casa, nessa época que foi o auge de fluxo de xixi dela, nós usávamos 12 camadas de absorção para noite. E até hoje eu gosto de usar essas 12 camadas. Então Pros eu dois uso dela. Pros dois nos ou dois eu pelo uso. menos? Eu Legal. monto igual para os dois. Seria Então eu tipo, coloco seria esse C&C que eu faço 2 vezes? Pode ser também. Eu uso 8 Tá. e coloco um de 3. Legal. 8, 9, 10, 11. Não. Coloco um de 4, perdão. Eu coloco uso só 6 aqui em casa. isso, e Ainda dá coloco para dentro do 6. bolso. Gente, Eu acredito impossível que, vazar. que a Impossível. questão da Manu não era nem só a questão de absorção, por mais que a fralda descartável não absorve nada, né? Mas também era uma questão de ajuste no corpo, né? A fralda descartável ela fica muito molenga, né? E aí qualquer coisa escapava pro lado e vazava tudo. Quando o bebê ele começa a ter essa movimentação à noite, se é um bebê que se revira muito, às vezes acontece de vazar, ou se dorme de bruço, vaza pela barriga, né? Quem tem bebê menino, se tu não ajustou bem certinho ali, seja descartável ou não, a posição Vai do vazar. fio ali vai dar ruim, vai Ó, vazar, né? perguntaram assim, o que muda da diurna para noturna? É só a quantidade de camadas? Depende, porque a gente pode usar essa desse tecido comum para noturna sem problema nenhum, né? Porém, existem as noturnas com esse tipo de tecido, que vai fazer com que não vaze de forma nenhuma. Vai fazer com... Não é que não vaze, não vai ter contato mesmo que vazar com alguma coisa externa, né? Essa questão do uso noturno varia muito do produtor que você vai comprar a fralda. Por quê? Fralda com externo de algodão não dá para usar à noite. Se começar a ficar umedecer muito aqui do lado, ela vai absorver essa umidade e seu bebê vai ficar molhado. Então, nem fralda de algodão e nem de lycra devem ser utilizadas à noite, que são longos períodos ali, tá? Então, tem que ser uma fralda com externo em pool ou tactel, ou se não, uma fralda própria para uso noturno, que são essas de Microsoft que a Bia estava mostrando ali. Se eu não tenho fralda noturna, eu tenho fralda de tactel ou pool, que são as mais famosas. Você só vai mudar a quantidade de absorvente. Na fralda de Microsoft, ela vai ter a mesma quantidade que você vai colocar que numa fralda em pool ou tactel de absorvente, né? Que é algo que vai fazer ela durar. Mas que nem o que a Bia falou, se começar a vazar porventura essa fralda, esse tecido externo ele também absorve. Então ele não vai permitir que a roupa do seu bebê fique molhada, e se o bebê fique molhado, que a cama molha, tá? Inclusive no inverno, as crianças tendem, como elas não transpiram tanto, né? Elas tendem a ter um fluxo maior. Então, às vezes, bebês muito mijões, até para quem é mãe de fralda descartável ou afins e tal, você pode até colocar um pijama de Microsoft, inclusive. Porque se acontecer de vazar uma fralda, uma coisa, o próprio pijama vai absorver o xixi e não vai deixar o seu bebê molhado. É uma sacada também. Ó, a questão do custo-benefício, em questão de economia de descartável para ecológica. Gente, eu vejo gigantesca, porque vamos supor que você pague R$80 num conjunto desse, que já vem um absorvente dele. Eu tô falando com relação à marca que eu tenho. Que você pague R$80. Você vai poder usar, no mínimo, 3 anos da tua vida. Direto. Um pacote de fralda da Pampers, que é essa que a gente usa durante o dia. Boa. Eu pago R$80 e vem 50 fraldas. 50 fraldas, se eu usar todos os dias na Manuela, dá para uma semana ou menos. Então, é só fazer essa conta básica. A Bia é mais experiente nisso, porque ela vai saber falar melhor pra vocês. Não sei nem mais quanto tá custando as fraldas descartáveis hoje. Eu só compro da baratinha lá, da Kremer.
Que eu só penso assim, ó, fica menos de R$ 1, atira, essa mesmo que eu vou levar. Ô, Bela, e tem a questão também de você poder vender as tuas fraldas depois, né? Pode Se vender, você pode guardar para o próximo conservar filho. elas. Não vou ter outro filho, usei os 2 anos e meio, 3, até o desfraude, elas estão boas, os absorventes estão bons, você pode vender. E aí, além de tudo, além de você ter investido, usado esse tempo todo no teu filho, você vende e ainda faz uma grana. Sim, sim. E é uma questão assim também, né, que vocês me perguntam, é que às vezes, se você vai comprar o enxoval todo de uma vez, você acaba se assustando com o preço. Sim. Então, assim, o que dá pra você fazer? Tem sites Tá, ali de fralda. ecológica. É. Fralda Ou ecológica. faz um charrifa, É. o dinheiro que a pessoa ia te dar um pacote de fralda, você vai comprar uma ecológica. Ou você tem os sites de algumas marcas que eles já fazem o enxoval, Legal. como é que é o nome? O chá de fralda. Uhum. Faz tempo que eu não faço chá de fralda, gente, eu nem sei mais como é que é. Ou se não, se você já tem o seu bebê, aí já tá na trajetória, queria começar a usar fralda ecológica, que nem eu comecei a usar fralda ecológica lá com 6 meses, que foi quando acabou as minhas descartáveis. E ela tinha problema de dermatite. A Manu já tava com 10 meses, então nunca é tarde, entendeu? Você pode começar depois, não tem problema nenhum. E você não precisa comprar tudo. Vai lá, compra 5, que daí dá pra você usar um dia, lava um dia, lava todo dia ali. Sim. Ah, mas tem que lavar todo dia. Gente, sinceramente, eu acho que a quantidade de fraldas que você vai ter no enxoval é algo muito particular. Por que que eu digo isso? Eu tava falando com o Rafa ontem. Porque assim, ó, se você tem 15 fraldas, você vai lavar dia sim, dia não. Eu vou jogar lá na máquina, lavo, no outro dia não lavo. Ah, eu vou ter um enxoval de 24 fraldas, eu vou lavar a cada 3 dias só. Mas você vai lavar 24 fraldas. Então, tudo tem esses próximos. Que nem, tipo, eu tenho 2 bebês, então são 50 fraldas que eu coloco pra lavar a cada 3 dias. Cara, exatamente. Então, isso é muito particular. Você pode começar com 5, você já vai economizando na descartável e vai comprando aos poucos. Não precisa ser. Perguntaram também se coloca absorvente mais capa, tudo junto na máquina, senão estraga. Não, gente, bota tudo junto e lava tudo na máquina. A única coisa que você vai fazer é tirar o absorvente de dentro da capa, né, da fralda, e aí colocar dentro da máquina. Tem vídeo ali no meu Insta, para vocês olharem de lavagem de fralda. Tanto na máquina normal, está salvo nos destaques. Tanto na máquina normal, como nessas que abre ali no meio, né, que nem a minha. Tem tudo lá. Falaram assim, ó, com todas essas camadas, fica tipo um pacotinho, né? Não incomoda ou atrapalha? Tem bastante perguntas. Fisiologicamente não. Né? Sim, não atrapalha nem um pouco no desenvolvimento, não deixa a perna do bebê torta, eles não se incomodam com isso. A gente que está adaptado, quem está adaptado a usar uma fralda descartável, vai sentir um choque com o popozão que fica, sabe? E até em questão de roupas, né? Questão de roupas e tal. Mas assim, quando a gente já está acostumado a usar fralda ecológica, você olha a criança usando a fralda descartável, você pensa, meu Deus, cadê a bunda da criança? Aí lá hoje tem roupa que eu sou obrigada a colocar só com fralda ecológica, porque senão, tadinho, o shorts cai. Porque compra maior, né? Pra poder dar certo. Cada absorvente tem camadas diferentes? Sim. Você vai, né, ou você vai comprar de uma marca ou de uma loja que só faz absorvente, você vai ver que existem vários modelos de várias quantidades. Sim. Então a gente tem absorventes de 4 camadas, de 6 camadas, de 8 camadas. Geralmente são essas, tá? 4, 6, 8. Geralmente você vai comprar esses no mercado hoje, tá? Então assim, eu recomendo ter de 6 camadas. Quando seu bebê tem fluxo leve, ele vai usar essas 6 camadas para uso diurno. Tá? Se ele é um bebê que tem um fluxo muito leve, ele usa essas 6 camadas para noturno. Eu acho difícil, só quando ele é bem novinho. Quantas aí nós temos o de 8. Desculpa? 6 camadas, tu falou? 6 camadas, é. É o que a Manu usa de noite, mas depois que a gente adaptou o sono dela direto. Então, agora que ela consegue dormir das 7 às 7 sem tomar mamadeira, sim. Ela reduziu as mamadas, Então, aí porque senão, pra mim, assim, eu acho eu acho difícil pra mim. Pra mim, acho difícil. Sim. Meus bebês são muito mijão. Então, assim, eu recomendo, de 4 camadas, eu não recomendo muito. Só se você tem um bebê que tem muito fluxo, você vai fazer combinação. Sim, você vai fazer combinação. Aí eu recomendo de 4.
Se não, 6 camadas para uso diurno, É o bebê melhor. de fluxo, assim, né, mais intenso. E aí o de 8 camadas você pode usar para noturna, para bebê que tem um fluxo assim. Se Mas o pra fluxo é gente muito ver como varia intenso, muito, né? você vai, na verdade, ter essa experiência dos absorventes a hora que você começar a utilizar mesmo para entender aí o fluxo de xixi do seu filho. Conforme ele vai ficando mais velho, esse fluxo ele tende a aumentar e você vai se reajustando. Legal. Tem mais perguntinhas aí? Não sei se tu não consegue abrir o teu box, né? Não, deixa eu ver aqui. Não consigo. Mas tem uma questão que vocês me perguntaram, gente, que Tá. é sobre fralda RN. Ah, é verdade. Preciso ter um enxoval de fraldas RN? Se você pretende usar, desde o primeiro dia do seu filho, você vai precisar ter. Por que que Não eu dá digo pra isso? usar, amiga? Fica muito grande? Fica grande na perna, na circunferência da perna, mesmo que você faça o menor ajuste possível da TU, que a gente chama, né, que é a tamanho único, que é essa que vai do pé em diante, ela vai ficar, eu tô montando aqui uma TU e vou montar a RN para tentar mostrar para vocês a diferença aqui, só para vocês verem. Por que que eu digo isso, gente? O Mateus foi um bebê de 4,50 kg. E mesmo assim, a TU ficava grande nele. Logo ele começou a conseguir usar? Sim. A maioria das mães que compram um enxoval só TU, elas vão começar a usar a fralda TU no bebê a partir de, olha, uns 40 dias, 2 meses. Em torno disso, tá? Então, assim, a Legal. Às circunferência vezes da... dá pra investir, né? E você comprar só Ó, as a TUs. circunferência da TU é essa. Tá. Deixa eu tentar pegar aqui a da RN. E a circunferência da RN é essa. Parece que não dá pra ver muita diferença, mas tem diferença, tá, gente? Porque Mas mesmo que o sim. bebê nasça grande, ele não vai nascer coxudão. Então, assim, se a fralda não estiver bem ajustada, principalmente na coxa e na virilha, ela vai vazar. Então, se você pretende usar desde RN, você vai ter que ter fraldas RN. Ah, mas daí depois logo já não vai usar mais. A maioria das fraldinhas das marcas que fazem fralda RN, ela também é ajustável, sabe? Então, ela vai servir aí de 0 a 3 meses, tá? Então, ela vai E servir com por mais relação tempo. à RN, ela pode chegar a machucar o umbigo? Como é que funciona com relação ao umbigo? Eu vivi essa experiência. Tem fraldas RN que eles têm um botão, eu já até mostrei ela no meu perfil, eles têm um botão de ajuste que fica o coto do bico para fora, tá? Mas mesmo assim, eu já usei desse modelo normal que não tem esse botão. Você vai deixar bem mais folgadinho aqui na parte da cintura, Já porque o bebê ele fica, não se né? mexe, Automaticamente. ele só fica deitado. Então não vai ter esse problema de ter um vazamento pela barriga. Né? O que a gente tem que focar é no vazamento nas pernas. E aí, dessas fraldas RN, existem as pockets, mas existem capas, que nem a Bia mostrou ali, que você só vai trocando o absorvente. Então, você não precisa ter tantas fraldas RN. Você tendo ali, eu acho que pelo menos, ó, 6 fraldas, capa RN, e o dobro de absorventes, você consegue ali, porque se o bebê só fez um xixi, você só troca e usa o mesmo absorvente. Então, você consegue dar uma economizada aí Bem se você tem tranquilo. essa intenção de usar desde RN. Legal. É interessante? É, porque você vai ter uma economia também de fralda. E eu acho interessante também, se o bebê é um bebê que tem uma pele muito sensível, a chance dele ter uma assadura ali desde, né? Porque imagina, ele nunca estava usando nada, ele estava pelado dentro da Pois é. barriga, tudo gostoso. Então, você já evita. O pessoal tá Algo perguntando mais? se a live se vai ficar salva. Sim, a gente vai deixar salva ali no meu perfil e ela vai ali também pro YouTube, tá? Para quem quiser assistir depois. Eu tenho 6, mas não dá conta, a não ser que eu lave todos os dias. Todos os dias. Eu também lavo. Se a minha intenção é usar no noturno, quantas fraldas é recomendado e quantos absorventes? Pro noturno, eu aqui em casa tenho 6 fraldas. E eu lavo todos os dias por escolha, mas eu poderia juntar 3 Por dias escolha. para poder lavar. Sim. Seria bem tranquilo. Daria tempo de secar, mesmo que demorasse,
para os próximos usos. O que você pode ter em mente é... Oi, meu amor. Ela veio trazer uma flor, tá toda suja, porque é o nariz da criança. Olha lá. Oi. Veio trazer uma flor. Oi. Vai lá tomar banho, vai. Fecha a porta pra mãe. Não quer tomar banho? Ah, tem que tomar banho, nós estamos numa festa agora. Você pode ter 3 fraldas e lavar a cada 3 dias, né? Sim. Eu acho que é bem tranquilo, assim. Bem tranquilo. Eu acho que é isso, né, amiga? Que a gente tinha pra falar. A gente falou aí um tempinho. Vamos um tempinho. A gente pode marcar outro depois, caso o pessoal queira falar mais sobre esse assunto. E aí a gente abre o box por mais tempo para poder ter mais Aqui perguntas e abordar outras coisas que a gente ainda não abordou, né? Sim. Sobre as Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que a gente tenha esclarecido muitas das dúvidas de vocês. Todas as dúvidas de vocês, né? A Bela é expert nas fraldas ecológicas. Tem muito conteúdo salvo lá no meu IG, tá? Tem no destaque, tem Reels também de ajuste de lavagem de fralda, mas sempre que precisar, eu estou à disposição no direct. Por que eu falo isso? A gente tem muitas dificuldades quando começa o uso da fralda ecológica e ter alguém de suporte para te dar um apoio é muito bom. Então, pode contar. Legal, com certeza. Gente, obrigada. Agradeço vocês que vieram aqui do perfil da Bela. Obrigada, minha gêmea. Todo mundo fica doido quando a gente fala que não é irmã de verdade. E é isso, gente. Obrigada. Boa noite para vocês. Ótima semana. Tchau, Elô. Tchau, dá tchau lá. Toda suja. Tchau, gente. Obrigada por terem ficado online aí com a gente. Até mais. Obrigada.